O Clube de Regatas do Flamengo, conhecido por sua gigantesca torcida, é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil. Maior campeão carioca com 37 títulos, 7 ou 8 campeonatos brasileiros devido à disputa do título de 87 até hoje com o Sport, 4 Copas do Brasil, sendo uma invicto, 3 Taças Libertadores, incluindo uma invicto, campeão mundial em 1981, entre tantos outros títulos. Lar de grandes jogadores tornados ídolos como Zico, Adílio, Leônidas da Silva, Júnior, Adriano, Petkovic e, mais recentemente, Gabigol, entre outros. Mas hoje, mais do que uma história gloriosa, chama a atenção o elenco que o Flamengo montou, recheado de estrelas, exigindo investimentos muito acima do que estamos acostumados a ver no Brasil. Mas como um clube que até pouco tempo atrás tinha acumulado dívidas sufocantes, conseguiu recursos para tais investimentos. É o que vamos discutir neste vídeo. É difícil saber em qual momento as dívidas do Flamengo cresceram de forma insustentável, devido à falta de transparência que havia, mas os balanços relativos à gestão de Patrícia Amorim já apresentavam uma realidade muito complicada. Após a gestão de Patrícia, uma auditoria foi feita no clube, descobrindo que a dívida total era de 750 milhões de reais em 2012, 300% maior do que o declarado pelas gestões anteriores. Isso mesmo, 4 vezes mais. Tudo isso para um clube que gerou no mesmo ano cerca de 200 milhões de reais em receitas, com prejuízo na operação e sequer conseguia pagar os juros da dívida. Nadadora de sucesso do Flamengo, Patrícia Amorim teve uma gestão conturbada para dizer o mínimo. De 400 milhões de reais em dívidas tributárias, a auditoria apontou que 86,7 milhões se referiam somente à administração dela. Confusões políticas, chegando a uma troca de empurrões e socos entre o diretor financeiro e o marido de Patrícia, também marcaram o mandato. Já no futebol, outra confusão. A contratação de Ronaldinho Gaúcho, comprometendo o clube com gastos superiores a 50 milhões de reais em 4 anos, durou pouco mais de um. O jogador deixou o clube após entrar na justiça devido ao atraso de salários, cobrando 40 milhões de reais. Além disso, Ronaldinho entrou em conflito com Vanderlei Luxemburgo, treinador do Flamengo à época, derrubando o técnico poucos meses antes de sair. Não fosse o suficiente, Patrícia trouxe Adriano Imperador de volta, que se envolveu em polêmicas, faltou em treinos e sequer entrou em campo. Durante sua gestão, o clube foi campeão carioca em 2011 e lutou contra o rebaixamento no Brasileiro em 2010 e 2012. Sai Patrícia Amorim, entra Eduardo Bandeira de Melo. Ex-funcionário do BNDES, Bandeira de Melo transformou o Flamengo. Após contratar uma auditoria para trazer à tona a realidade, deu transparência às finanças do clube. Segurou gastos em seu primeiro mandato, priorizando a redução de dívidas através de renegociações e do programa Profut, que permitiu o parcelamento de dívidas tributárias e trabalhistas, do qual Bandeira de Melo participou ativamente das negociações para a construção junto ao meio político. A dívida, ainda neste primeiro mandato, foi reduzida em cerca de 180 milhões de reais. Além disso, lançou o programa de sócio-torcedor Nação Rubro-Negra, entre outras ações de marketing, aumentando as receitas totais em 68% em 3 anos. Nessa primeira gestão, Bandeira de Melo montou um time de custo modesto, mas competitivo, e o Flamengo acabou campeão da Copa do Brasil em 2013 e do Carioca de 2014. Já com a situação mais confortável e com a credibilidade do clube reconquistada, Bandeira de Melo passou a reforçar mais o time no segundo mandato, fazendo algumas contratações de peso. Com a sequência do trabalho, ainda no primeiro ano desse segundo mandato, as receitas começaram a disparar, com a ajuda extra da venda de Vini Júnior para o Real Madrid por 45 milhões de euros, e com as dívidas controladas. Além disso, Bandeira de Melo entregou um novo e moderno CT no qual investiu 25 milhões de reais, passando o antigo para as categorias de base, outra área em que ele investiu. Com Bandeira de Melo, o Flamengo passou de um clube altamente endividado para um rentável, autossustentável que dá resultados financeiros altamente positivos. O Flamengo estava pronto para levantar voo.
Ao final das duas gestões Bandeira de Mello entra Rodolfo Landim. Ex-executivo da Petrobras e da OGX, Landim assumiu o Flamengo em 1919 e colocou o pé no acelerador das contratações de peso. Prometeu um time para ganhar tudo, conforme um vídeo que circulou pela internet. Prometido e cumprido. Somente em 2019 contratou muitos dos nomes que ainda vestem a camisa do clube, como Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, o já aposentado Felipe Luiz, entre outros. De lá pra cá, o Flamengo ganhou 2 Copas Libertadores, uma Recopa, 2 Brasileirões, uma Copa do Brasil, 2 Supercopas, além de 3 Cariocas. Com o time ainda mais reforçado com as recentes contratações, o Flamengo tem tudo para continuar brigando por todos os títulos. Tudo isso com um clube que continua lucrativo e que contava com mais de 230 milhões de reais em caixa, receita superior a 1 bilhão de reais e com o resultado das operações 7 vezes e meia maior que os juros da dívida ao final de 2022. O caso do Flamengo mostra que, embora o futebol seja um esporte movido a paixão e com pressões imediatas, existem momentos em que é necessário passar por um período de ajuste, segurando gastos, com pouca briga por títulos, para lá na frente ter condições de brigar sempre por tudo. A gestão Bandeira de Mello transformou o Flamengo em um clube de alta performance. E para você, quem é o principal culpado pela dívida que o Flamengo havia acumulado? Enxerga esse valor todo na gestão Bandeira de Mello ou discorda? E Landim, apesar das polêmicas envolvendo a administração atual, vem fazendo um bom trabalho? Comente abaixo. Não se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever para não perder os próximos. Valeu!